agentes de IA. Essa é sem dúvida uma das maiores revoluções que a inteligência artificial nos trouxe nos últimos tempos. Com eles, você consegue automatizar fluxos inteiros de trabalho, desde análise de dados até fluxos bem mais complexos, de forma completamente autônoma. Mas você já se perguntou como funciona esses agentes? Pensando nisso, essa aula vai servir como base dos conceitos para você aprender mais sobre essa tecnologia. Aqui a gente vai aprender os principais fundamentos de inteligência artificial. Vamos aprender a como dar contexto de forma estruturada para os nossos projetos, falando sobre Prompt Engineer, RAG e Fine Tuning, e entender o funcionamento básico desses agentes. Tudo isso de forma completamente agnóstica de frameworks, ferramentas e linguagens de programação. Assim, quando começar a criar seus próprios agentes, você vai ter uma base sólida para desenhar arquiteturas robustas e eficientes. Então, bora para a aula. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem que lembrar que a gente tem que separar ela em duas grandes categorias. Não generativa, então tudo aquilo que a gente fala de machine learning, NLP, mas a gente também tem que falar sobre inteligência artificial generativa. A partir do momento que a nossa inteligência artificial ela tem a capacidade de criar algo novo, a gente está falando de inteligência artificial generativa. E outra coisa importante que a gente tem que lembrar de inteligência artificial generativa é que o fluxo de capital atualmente está aqui. Sobre investimentos em empresas ou sobre como tal tecnologia de inteligência artificial trouxe um grande avanço, geralmente a gente está falando de avanços nessa parte de IA generativa. O primeiro tópico que a gente precisa entender quando a gente está falando de IA generativa é o principal conceito por trás, que são os LLMs. O LLM ele é justamente um modelo da inteligência artificial que a gente está usando, então a gente está falando do GPT da OpenAI, a gente está falando do Gemini, a gente está falando do Claude da Anthropic, a gente está falando do Llama da Meta. Então, como a gente pode ver, e eu falei lá atrás, o fluxo de capital dentro dessa parte está muito grande, justamente porque todas essas grandes empresas têm o seu modelo e estão investindo pesado no tema de inteligência artificial, principalmente generativa. Mas a gente precisa entender os fundamentos que regem esse funcionamento. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala dos fundamentos é a gente entender o que é prompt. Então, quando eu estou passando um comando para a inteligência artificial, eu abro aqui o meu ChatGPT e eu escrevo algo como quem foi Getúlio Vargas. Eu estou executando um prompt. Eu estou passando para a IA um prompt para ela executar e me responder. Então, indo um pouco mais profundo, uma outra pergunta sobre o que é token. Então, token é uma coisa que a gente, querendo ou não, acaba escutando algumas vezes quando a gente fala de inteligência artificial. Lá atrás, quando a gente fala do início desses modelos, eles rodaram um robô coletando informações de vários sites para compor um grande volume de informações. E aí precisa, estruturar essa informação de alguma forma. Então, quando a gente fala da estruturação disso, eu acho que a gente pode mostrar algo parecido com esse daqui. A gente pode pensar que rodou ali esse robô coletando as informações e todas as palavras que ele encontrou, ele teve que categorizar de alguma forma. Ele precisou colocar isso daqui em um gráfico e categorizar essas palavras. O que faz sentido com o quê? Então, por exemplo, se ele encontrou palavras como cachorro, gato e leão, quando ele colocou no gráfico, ele colocou essas palavras mais próximas, porque isso representa um grupo de animais. E da mesma forma, se ele encontrou as palavras pizza, hambúrguer, cachorro quente, ele agrupou isso em outra parte do gráfico, porque isso são alimentos. E é justamente por isso que ele não vai confundir o que é um cachorro com um cachorro quente, por exemplo, mesmo que as duas possuem a palavra cachorro. Então essa estruturação como foi feita, a gente vai chamar cada um desses pontos de um token, porque justamente a LLM ela faz um cálculo matemático aqui dentro para encontrar alguma relação entre essas coisas e te compor uma resposta. Então, ainda falando sobre token, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu pergunto algo, por exemplo, para o GPT sobre quem foi Getúlio Vargas, é fácil de ver isso quando a gente abre essa plataforma aqui da OpenAI, que é o Tokenizer, onde eu posso colocar uma pergunta e ver justamente quantos tokens tem isso daqui. E principalmente, olha só, eu posso ver quantos tokens tem aqui, mas eu posso reparar que ele tem um vetor com um ID.
Esse ID na prática representa justamente uma posição nesse gráfico aqui que eu estou mostrando com cada um dos tokens. E a gente pode ver que isso varia de modelo para modelo. Então, o número de tokens que eu gasto usando o modelo GPT-4o e o número de tokens que eu gasto justamente no 3.5, eles são diferentes. Um último ponto, quando a gente está falando de tokens, a gente tem que lembrar justamente janela de contexto. Justamente o número de tokens que o meu modelo suporta. Então, eu tenho modelos no mercado que suportam uma determinada janela muito alta e eu tenho modelos menores. E aí vem justamente esse ponto. Qual modelo utilizar? Uma das primeiras coisas para guiar a sua escolha é principalmente qual área eu vou aplicar o modelo. Porque eu tenho modelos muito bons em física, eu tenho modelos muito bons em matemática, eu tenho modelos que são muito bons em fazer tradução de texto, e tudo isso ajuda na nossa escolha de modelo aqui dentro. E como que eu encontro esses modelos? A principal forma é o Hugging Face. Então, ele é justamente uma rede social onde você consegue compartilhar seus modelos, datasets de inteligência artificial, mas principalmente um buscador dos principais modelos open source. E aí, por último, a gente tem nada mais do que o conceito principal e o maior problema dessas inteligências artificiais generativas, que é a alucinação. A alucinação é justamente quando o modelo responde de uma forma que você não esperava ou que ele cria uma informação falsa. Então, quando você pede para ele te dar sugestões de alguns livros para ler e justamente os livros que ele te passa não existem, a gente está falando do conceito de alucinação. E aqui vem uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está falando desse... Não existe como o modelo não alucinar, mas existem estratégias para a gente reduzir a alucinação, que é justamente o que a gente vai falar agora na etapa 2, que a gente vai falar sobre contexto. A forma mais eficaz da gente reduzir a alucinação de um modelo é a gente dar contexto, e contexto de forma estruturada. E aqui, uma das principais que a gente pode começar é o Prompt Engineer. A gente viu que eu posso escrever um comando e justamente o GPT vai fazer o que eu estou pedindo. Uma das primeiras coisas que a gente precisa aceitar aqui em Prompt Engineer é que existe uma maneira melhor de pedir. Eu posso dar um comando parecido com isso daqui. Crie um relatório. Esse é o meu prompt. Eu quero simplesmente de quê? Sobre o quê? Como? Então, a gente precisa entender que existem essas maneiras melhores de falar. Porque, por exemplo, se eu falasse algo como atue como um especialista financeiro e gere um relatório de vendas X departamento, isso daqui já é uma informação que vai ir mais estruturada e possivelmente vai ter o resultado que a gente espera. Então, essa é uma maneira da gente pedir melhor para uma LLM. Mas existem outras estratégias que a gente tem que lembrar. Então, a gente tem, por exemplo, o Chains of Thought, que é justamente eu tentar guiar o modelo a pensar um pouquinho antes de responder. Não vou entrar muito nesse tópico, mas se você quer que eu continue a falar sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo justamente falando sobre Prompt Engineer. Mas beleza, isso é o que é Prompt Engineer, mas agora para a gente falar um pouco sobre como todas essas estratégias se relacionam entre si visualmente, então vamos pensar nesse cenário aqui. Então a gente mandou uma pergunta ali para o ChatGPT perguntando quem é o atual presidente do Brasil. E aí possivelmente o GPT alucinou e falou que é o Bolsonaro. Isso acontece porque os dados ali foram limitados até o tempo de treinamento do GPT. Então se esses modelos, isso aconteceu muito no lançamento do GPT, esse modelo foi treinado com dados de 2021 e ele tem as informações de 2021. Então, se você quer criar uma solução de inteligência artificial para falar, por exemplo, do contexto de uma empresa, possivelmente o GPT ou conhece muito pouco sobre a sua empresa ou ele vai alucinar e dar uma resposta nada a ver sobre esse contexto. Mas existe a segunda coisa, que foi como eu expliquei, que a gente pode trazer uma estratégia de Prompt Engineer. Eu posso colocar, por exemplo, no meu prompt que o atual presidente do Brasil é o Lula. E aí, quando eu fazer uma pergunta para esse modelo, ele vai falar que o atual presidente é o Lula. Porque eu coloquei no prompt isso. Isso é uma estratégia de composição do Prompt Engineer. Eu estou adicionando contexto no meu prompt. Só que dessa forma, se eu quisesse adicionar mais informações, eu ficaria sempre preso
a adicionar informações no meu próprio prompt. E eu tenho que lembrar que eu tenho a janela de contexto. Eu tenho aqui um limite de quanto eu consigo colocar de informações que vai ser dado sobre o meu prompt. Então, eu posso, ao invés de usar aquela estratégia do Prompt Engineer, usar o RAG. Vai perguntar uma informação para ele, o buscador vai na sua base de conhecimento aplicando um processo que a gente chama de embeddings. Ele vai buscar lá fragmentos de texto que fazem sentido para a pergunta do usuário e vai adicionar somente esses fragmentos de texto no seu prompt. Então, ao invés de eu pegar tudo que eu sei sobre a minha empresa e colocar lá dentro do prompt, eu posso colocar isso dentro de uma base de conhecimento, utilizando um buscador que só vai colocar fragmentos de texto que fazem sentido no prompt, e dessa forma a inteligência artificial vai responder da forma certa. Só que essa não é a única forma de eu fazer com que esse modelo responda dentro do meu contexto, porque eu posso aplicar um conceito que a gente chama de fine tuning, onde eu vou pegar alguns fragmentos de textos específicos, eu vou passar para esse modelo, eu vou treinar esse modelo com esse conteúdo, e aí aquele LLM que era simples, que era o contexto genérico e tudo mais, ele vai passar a ser o meu LLM. Vai ser um LLM treinado para o meu contexto. E justamente quando eu fazer uma pergunta de quem é o atual presidente do Brasil, ele vai fazer a pergunta para o meu LLM, que foi treinado com os meus contextos, e ele vai responder da forma correta. Então, para a gente lembrar, o fine tuning é justamente eu passar para o meu modelo os conteúdos que eu quero que ele saiba. Ele vai estar treinado, ele vai fazer uma configuração dentro dele para que ele esteja treinado e que ele aplique um peso maior para o que eu passei para ele, não para aquele treinamento inicial que ele teve lá atrás. E aí, ao invés dele ser somente um LLM base, que foi aquele como o GPT, como o Gemini, ele vai passar a ser o meu LLM. Ele é um GPT treinado justamente para o meu contexto. Existem casos onde é melhor eu fazer Prompt Engineer, existem casos onde eu uso RAG, existem casos onde é melhor o Fine Tuning, e tudo isso vai depender o quanto deve custar esse modelo, porque existem estratégias mais caras ou mais baratas dependendo do tamanho do contexto que eu vou ter que passar para o meu modelo. Então tudo isso é essencial quando a gente está pensando em como dar contexto para reduzir a alucinação. E aí eu deixo aqui uma etapa bônus, essa é a etapa principal para você que quer aprender sobre inteligência artificial, porque a principal coisa que você precisa fazer é deixar o like nesse vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo nesse canal e eu estou ensinando sobre inteligência artificial e justamente tenho o planejamento de fazer mais vídeos como esse, então se você está gostando, peço que você deixe o like e se inscreva nesse canal para me dar apoio para gravar mais vídeos como esse. E a última etapa é justamente a gente falar sobre agentes de inteligência artificial. Quando a gente fala de agentes, eu acho que é bom mostrar esse diagrama só para ficar claro do que um agente faz. O funcionamento básico de um agente é justamente a gente conseguir colocar a LLM com um prompt que eu passe para ela e algumas ferramentas que ela pode fazer e que ele se resolve de como executar conforme o que eu vou conversando com ele. Então, na prática, se eu fosse demonstrar um funcionamento, pensa que eu quero um agente que vai ser o meu assistente de código. Então, eu vou passar para a LLM um código ali, eu vou passar para a LLM um prompt falando atue como meu assistente de código e justamente vou passar ferramentas, e quando a gente fala de ferramentas, isso pode ser uma implementação de código mesmo. Se você usa N8N, alguma outra ferramenta low code, pode ser uma abstração ali do serviço, mas é justamente eu passar uma ferramenta, uma coisa que ele vai chamar e executar para que ele consiga resolver o meu problema. Nesse caso, eu vou passar para o meu agente, que precisa ser o meu assistente de código, uma ferramenta onde quando ele acionar, ele consiga ver o meu código. E outra ferramenta que quando eu falar com ele, que é para ele alterar o código, ele vai inserir código. E quando for alguma coisa que ele precisa alterar ou que precisa manipular, que ele consiga apagar o código. Na prática, quando eu estou falando dos agentes, eu tenho que lembrar desse function calling, que é a capacidade do agente da LLM conseguir chamar ferramentas. Só que nos últimos meses a gente tem visto um avanço muito grande nos MCPs. O MCP foi uma forma que a Anthropic trouxe de tentar padronizar o funcionamento dessas ferramentas. Então o meu agente que funcionava assim, a partir de agora, eu consigo fazer algo muito mais parecido com isso aqui, onde eu passo para ele ali o prompt, da mesma forma como ele funcionava antes,
Mas dessa vez eu não passo para ele as minhas ferramentas que eu tive que implementar. Eu passo para ele um server de MCP. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia passar para ele um server de MCP do GitHub. E ele teria a capacidade de criar um commit, ele teria a capacidade de ver o código fonte, de deletar o repositório e todas as funções que estariam disponíveis numa API do GitHub. E é fácil hoje a gente encontrar esses MCPs. Ao invés de você ter que implementar todas as suas ferramentas, você pode conectar o seu agente num MCP Server e ele vai ser capaz de executar todas as ferramentas que estão inclusas nesse MCP. Só que quando eu estou falando desses agentes, tem mais uma coisa que a gente tem que lembrar. Se eu dou uma pergunta, por exemplo, de qual foi o faturamento da minha empresa, eu posso fazer uma arquitetura onde eu coloco mais de um agente para eles se comunicarem entre si e eles resolverem a minha dúvida. Nesse caso, por exemplo, eu posso ter um agente orquestrador. Esse agente orquestrador ele vai conversar com dois agentes. Um agente que busca e um agente de banco de dados. E esse agente de busca, ele vai lá na minha base de conhecimento e ele vai entender o que é o faturamento e como calcula o faturamento. E aí ele vai ver lá na base de conhecimento que tem o faturamento é calculado aqui extraindo o valor X da tabela Y. E aí com isso ele vai retornar isso para o agente orquestrador e o agente orquestrador vai mandar agora o agente de banco de dados ele entrar no banco de dados, ele aplicar uma query e retornar o valor. E aí com isso eu vou ter o agente orquestrador retornando uma resposta que o seu faturamento foi Z. Então eu posso colocar vários agentes para se comunicar entre si, para chegarem numa resposta para dúvidas mais complexas. E isso é o diferencial dessa arquitetura de agentes. Então isso é basicamente o que você precisa aprender hoje para trabalhar com inteligência artificial. Tentei ser bem breve e bem objetivo em todos os tópicos, mas se ficou alguma dúvida, você pode usar aqui embaixo o campo dos comentários. Quer algum tópico a mais ou que se aprofunde em mais algum tema, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar gravar um próximo vídeo explicando sobre esse tópico. E é isso, valeu, falou!